um dos assassinos mais infames da história americana. Sua história é um mergulho em um conto de terror que se desenrolou nas ruas de Los Angeles durante o verão de 1985. Com uma mistura de sadismo, brutalidade e um fascínio mórbido pelo satanismo, ele aterrorizou a Califórnia com uma série de assassinatos, violência sexual e assaltos, que não distinguia idade ou sexo, espalhando medo e a paranoia por onde passava. E no programa de hoje embarcaremos na jornada assustadora que foi a vida e crimes de um dos nomes que ecoou através das décadas, evocando imagens de horror. Richard Ramirez, mais conhecido como o Night Stalker. Logo depois da vinheta, a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o perseguidor diurno. E hoje temos uma pauta muito doida, muito sinistra, na verdade, de um cara que ele andou comendo pelas beiradas aqui nos nossos assuntos, nos nossos temas, justamente porque temos um grande tema, o Hotel Cecil, que ele foi citado, mas nós nunca gravamos sobre ele, que é o Night Stalker, né? O perseguidor noturno, um grande serial killer, um dos piores, assim, que andou pela face da Terra. E pra me ajudar, temos aqui ela, das piores pessoas que andou sobre a face da Terra também, Gabi Laroca. Eu não sei o que eu estou fazendo nesta gravação, porque tem tantas pessoas mais qualificadas que eu acho que eu só vim ficar quieta junto com o Andrei, né? Porque acho que eu só sou mais qualificada que o Andrei aqui. O resto, acho que... É um lembrete para eu nunca chamar a Gabi primeiro, porque já vai a ladeira abaixo. Temos aqui também nossa queridíssima Mabê Bonafé. E aí, tudo bem? Olá, tudo joinha? Tô aqui, olha, a Gabi falando aí que não é qualificada, e eu já vim aqui desmentir ela, entendeu? Já vim aqui apontar um dedo na cara dela e falar que nada a ver. Já começou no aquele amor que dói, entendeu? E temos aqui nossa queridíssima Jay Carrillo. Eu queria saber o que estava acontecendo na década de 80 ali no sul da Califórnia, onde entre 80 e 70, mais de 20 serial killers estavam na ativa. E é claro, né, que a polícia de Los Angeles não fazia porcaria nenhuma. Isso aí, ó, se a gente rastrear a origem do MK Ultra, 10 anos antes, hein? Talvez aí... É, mas o Zodíaco também, né? Então, e tem um monte de serial killer não identificado da década de 60 também ali na Califórnia. Tinha coisinha na água na Califórnia, hein? Tinha gente colocando coisa na água. É, né? É, cobre. Era cobre? Esqueci qual é a teoria da conspiração da água da Califórnia. Tem tanta teoria da conspiração de água, Jay, que você vai... Tem os dos hormônios que transformam o sapo gay. Tem um monte de coisa aí de teoria da conspiração. Dá pra fazer um mundo freak. Dá pra fazer um mundo freak. Vou mandar mensagem pra eles. É, fica aí a indicação de pauta pros pauteiros. E temos aqui, já de casa também, não é convidar uma porra nenhuma, mas já de casa também, nossa queridíssima Paula Feb. E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Gente, eu acho, na verdade, que ainda tem tanto serial killer quanto, eles só se escondem melhor. Perfeito. Eita. Parece que tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo aqui, né? Tem informações aí. E sou eu. Informações. Richard Ramirez, né, que foi conhecido por muitos nomes, é a pauta de hoje do Mundo Freak Confidencial. Mas antes da gente começar esse papo maravilhoso, eu preciso dar um recadinho bem rápido pra você, que é o seguinte. Pra vocês que não sabem, tá dando mole, Mundo Freak Confidencial, a equipe, a família Mundo Freak, lançou um novo financiamento coletivo completamente reformulado, ainda no Apoia-se, e que, ó, tá cheio de metas e recompensas muito legais pra vocês. Pra você que tá escutando os recadinhos desde as outras semanas, vocês sabem que criamos
criamos a iniciativa dos 3%. Andrei, o que é isso? Isso significa se apenas 3% do nosso público, a gente percebeu, se começarem a apoiar a gente, nós nunca mais vamos ter problema com nada na nossa vida, né? Mas na verdade não é problema, assim, na nossa vida pessoal, porque a gente vai ter vários, né? Tem várias questões aí que a gente precisa superar, óbvio, né? E a gente tá sempre expandindo e fazendo coisas legais, mas a gente vai conseguir chegar numa marca em que, para além da gente não precisar ficar aqui pedindo dinheiro toda hora, a gente consegue criar de uma maneira sustentável, não apenas todos os programas que a gente faz, como também os especiais e tudo aquilo que a gente quer projetar aí pra vocês. Então, caso você se sinta com o seu coração, às vezes muita gente deixou de apoiar, porque, clonaram o cartão de crédito, cancelou o cartão de crédito. Ou então, a pessoa simplesmente não pode mais. E aí, é claro que a gente entende. Simplesmente não quer mais. Tá tudo bem. Mas, para você que por qualquer motivo que seja, deixou de apoiar o Mundo Freak, a gente pede novamente para que você volte a apoiar. Para você que nunca apoiou o Mundo Freak, a gente pede para você considerar, porque, poxa, a gente tá aqui gratuitamente. Quanto tempo, gente? Tem mais de 12 anos de conteúdo. Só de Mundo Freak Confidencial tem pelo menos uns 10 anos. Então, vai fazer parte aí do ecossistema. Com mínimo de R$10, gente, não precisa nem... 3% é a questão, a gente não tá falando aqui de valores. A gente tá falando aqui da quantidade de pessoas que nos escuta. Então, se toda a nossa audiência, apenas 3% dela apoiar a gente, cara, vocês vão dar pra gente uma segurança que, infelizmente, poucos criadores de conteúdo têm, mas que, vai dar pra gente essa segurança pra gente continuar fazendo o nosso trabalho de uma maneira inequivocamente, enfim, fazendo coisas legais e que a gente vai continuar por aqui. Então, a gente pede encarecidamente para você considerar fazer parte, e é claro que a gente lançou várias recompensas muito legais para vocês. A gente recomenda você entrar lá no nosso apoia-se, apoia.se/confidencial. Esse link vai estar no nosso site, mas também vai estar aí nos agregadores que você está escutando aqui o podcast. A gente agradece muito, mesmo se você não puder, mas se você está aqui com a sua audiência, se você está aqui colaborando, isso já ajuda a gente pra caramba também. E a gente reforça que uma das recompensas mais legais que a gente está entregando agora é que está sendo feito um grupo do Mundo Freak Confidencial, que estará, hoje é data de gravação, não, a data de publicação desse podcast é dia 23 de maio, é isso, né? Em junho, início de junho, primeira semana de junho, teremos um grupo, e aí eu tô estudando exatamente, provavelmente ele vai ser um grupo de Telegram, no qual a gente vai conseguir ter finalmente um grupo de apoiadores, e é claro, né, com todo aquele carinho, a gente vai dar por lá notícias de bastidores, vai falar o que a gente tá fazendo, vocês vão poder optar e fazer enquetes, quais serão os próximos temas, dar sugestões diretamente pra gente, tá? Pelo menos eu garanto que eu e a Ira, a gente vai estar lá, ali sempre conversando com vocês, pra quando vocês quiserem. E é isso, gente. Mais uma pauta incrível aqui pra vocês, eu não vou me estender muito, o recado, por enquanto, é apenas esse, mas fiquem de olho, porque vai ter, segundo semestre, tá vindo aí, e vou dizer pra vocês, vai ter muita coisa legal. Então, é isso, faça parte dos 3% e bora pra esse podcast. Bem, a gente tá falando aqui do jovem Richie, como era chamado pela sua família, né? Era um famoso intruso do vale. Mas o nome que permaneceu, aquele que a mídia, né, acabou adotando, foi o Night Stalker, né? Que pra quem não entende do inglês, tipo eu, né? Preciso abrir aí o dicionário. Seria um perseguidor, né? O Stalker naquele sentido de perseguir de uma maneira não saudável. Noturno, né? Porque principalmente agia durante a noite. E antes de completar os 26 anos, ele mataria ao menos 13 pessoas e cometeria pelo menos 11 agressões sexuais. E uma onda de ataques completamente aleatória que aterrorizou o pessoal ali do sul da Califórnia no verão de 1985. E eu já queria puxar aqui a nossa queridíssima Jay, porque é o seguinte, o Richard Ramirez, ele é um cara que, por exemplo, quando a gente vai falar de serial killer, a gente vai falar do Gacy, né, o palhaço, a gente vai lembrar de que tem tantas serial killers, infelizmente, memoráveis, assim, né? Só que o Richard Ramirez, ele parece ser especialmente odioso, de alguma maneira. O que mais te chama a atenção nele? O Richard Ramirez, primeiro de tudo, ele se baseou bastante no Ted Bundy, que aconteceu um pouquinho antes dele, né? Então, existe muito paralelo entre Ted Bundy e o Richard Ramirez. O Ramirez, ele vai ficar conhecido pela mídia por ele ser bonito e ele vai atrair várias garotas escrevendo para eles. Tal qual o Ted Bundy também foi representado dessa forma pela mídia. A pauta que eu fiz, e que eu aprendi muito com o Andrei e com a Ira no Criminologia, eu suavizei demais as mortes que a gente vai passar. Mas ele era extremamente brutal e errático.
o que dificultava muito para a polícia de Los Angeles, que já tinha ali muitos probleminhas, e também tem um problema nos Estados Unidos, que é os condados meio que não se comunicam. Então, se o Richard Ramirez cometia um crime em um lugar, em um condado, e depois cometia em outro, as polícias não conversavam entre si, principalmente a polícia de Los Angeles. Por quê? Porque ela era muito competitiva, ela queria resolver tudo por si mesma. Então, o que me chama mais atenção nele é ele ser extremamente errático. Todo mundo diz que assassino em série é muito organizado, extremamente inteligente. Não é o caso do Richard Ramirez, tá? E pelo fato de ser extremamente brutal e ele pegar muitas questões imagéticas do satanismo, por exemplo, ali do Charles Manson, que já tinha acontecido um pouco antes também na Califórnia. Eu acho interessante isso que a Jay falou, só fazendo um adendo bem rápido, porque além da gente ter muito essa divisão por distritos, né, e Los Angeles ser uma cidade muito grande, a gente tá falando de 84, 85, então a gente também não tem internet. Então, às vezes, é uma dificuldade que a gente encontra no Ted Bundy, que é a falta de comunicação, porque demorava muito pra se trocar o que tava acontecendo. E meio que assim, fazer um banco de dados pra conseguir. Então, assim, a internet facilita muito hoje em dia. O que a Jay falou me chamou bastante atenção nesse sentido, porque, de fato, a gente tem esse período, década de 70 e 80, um fenômeno muito interessante de serial killers, e é óbvio que como um fenômeno humano, como a Paula estava falando, eu também não acho que é algo que brotou ali do nada e nunca mais aconteceu, e eu acho que eles continuam existindo à sua maneira, mas eu não consigo parar de pensar em como a mídia americana impacta, talvez, na maneira como eles se expressam. Talvez não tenha sido isso um pouco nesse período, porque a Jay cita aí o Charles Manson, né? E a gente tem essa proliferação de pessoas e a mídia muito essa coisa meio... O nascimento da CNN, aquela coisa do ao vivo, de você ter ali a mídia cada vez mais, né, mesclada aí com aquele capitalismo selvagem americano, né? Do tipo, tem que fazer o que vende. Isso não teria gerado um cenário interessante para um serial killer querendo se amostrar? Porque hoje em dia talvez seja uma coisa meio fora de moda. O que vocês acham? Vocês acham que o meu pensamento tem sentido ou não? Eu acho que sim, e eu acho também que a gente precisa citar a Guerra do Vietnã, né? Inclusive, ele tinha um primo que chegou a mostrar uma foto com a cabeça cortada, decapitada de uma vietnamita. Então, assim, eu acho que também é um sintoma do que acontecia naquela época por conta da guerra, né? E o que os pais traziam, como eram essas relações familiares por conta da guerra e como isso foi se desenvolvendo a partir do que aconteceu e do estresse pós-traumático dos acontecimentos, né? Mas eu acho que a mídia, sim, também. A mídia, eu acho que ajudou a manter, né, Andrei? Porque tem até um meme, eu acho, que quando você dá um nome legal para um serial killer, né? Tipo, ninguém dá um nome bosta, assim, ninguém dá um nome que seria, sei lá, um nome besta, né? Então o cara se sente poderoso, ele se sente extremamente poderoso de ter um nome que é considerado legal. Então isso também ajuda a manter o mito, né? Isso que você falou, eu me lembro muito do episódio que a gente fez sobre esse caso, né? Lá no Modus, que você falou sobre o primo dele e a gente tem toda essa coisa, né? Que as pessoas que nos influenciam, né? Ali no início da nossa vida, quando somos adolescentes e tal. E, se não me engano, o Richard Ramirez era ali pré-adolescente quando esse primo voltou da Guerra do Vietnã, e ele era meio que um deus pra ele, sabe? Tipo, então assim, e é uma coisa que a gente se relaciona. Quando a gente era mais novo e tinha uma criança mais velha, que parecia tudo que ela fazia era mais legal, era mais interessante. E esse primo do Richard, ele ficava mostrando essas fotos, como você falou. Ele falava de arma, ele mostrava as medalhas que ele vencia. Ele falava sobre como era fácil estuprar mulheres na guerra. E o Richard, ele ouvia aquilo tudo fascinado. Então, acho que falar também dessa parte dessa influência é muito impactante dentro dessa história. Porque esse primo, com certeza, ele contava tantas histórias e o Richard ia ouvindo aquilo fascinado. Então, assim, já tinha uma relação ali muito esquisita, né? Uma relação muito
problemática. E a gente tá falando de alguém que ainda é jovem. Então, mas o Richard, ele já tem um histórico problemático. Ele é permeado por relações problemáticas a vida inteira. Não só isso, desde os 2 anos de idade, ele tá batendo a cabeça o tempo inteiro. Quando ele tem 2 anos de idade, caiu uma cômoda na cabeça dele. Quando ele tem 6 anos de idade, ele é atingido por um balanço e ele bate a cabeça de Meu novo. Deus do céu. Alguém segura essa criança, pelo amor de Deus. Alguém coloca um capacete. Sabe quando você coloca capacete em criança? Eu super entendo, gente, falando sério. Mas é a mesma coisa daquelas pessoas que julgam, você tá colocando aquela pulseirinha que liga a criança pra não perder a criança. Pô, a criança é extremamente errática, velho. Ela tá aprendendo, vivendo o mundo, vendo coisas diferentes. Sim. Então aí, a gente já tem duas concussões na cabeça desse garoto. E daí ele descobre que ele tem acessos de epilepsia. Mas não é aquela epilepsia que tem a convulsão. É aquela epilepsia que deixa a pessoa fora do momento. Ela simplesmente, sai da realidade, e ele relatava que ele via monstros, que ele via coisas que não estavam ali antes, né? E com isso, uma coisa que eu acho que também deve ter influenciado muito dele começar a ver o primo como uma pessoa mais velha para se espelhar, é que ele era muito bom em futebol americano, ele era, numa posição que corria muito bem. E conforme as epilepsias dele iam piorando, ele foi retirado do time, porque ele não podia jogar mais. E meio que ele via ali, uma oportunidade para ele poder ser uma pessoa diferente do que o pai dele era, por exemplo. Que o pai dele, ele era um alcoolista e era muito violento. E ele descarregava a raiva dele ou na esposa ou nos filhos. Então, a partir do momento que o Richard Ramirez vê aquela oportunidade dele, um garoto de 6, 7 anos, tá? Vê aquela oportunidade dele jogada no lixo porque ele tem um problema de saúde, fala assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fugir do meu pai? Tanto que tem a questão de que pra fugir da violência que ele sofria dentro de casa com o pai, ele ia pra cemitério, pra ele ficar em paz, né? Cadê a Ira que não tá aqui hoje? Tá aqui em espírito, que ela também acha cemitérios lugares pacíficos, bons de ficar em silêncio. Era o que ele fazia, né? Então, a gente fala muito da relação sexual que o serial killer tem com o quesito matar as pessoas. Mas nesse caso, o Richard Ramirez nunca teve aquela tríade lá, maltratar animais, fazer xixi na cama e colocar fogo nas coisas. Não, ele tinha um histórico de que ele bateu a cabeça antes mesmo de terminar de desenvolver o lobo frontal dele. Então, eu acho que além do ambiente que ele vivia, o corpo também deve ter sofrido bastante para ele se tornar a pessoa que ele se tornou. Agora imagina que o único acolhimento que ele teve foi desse primo. Enquanto ele estava passando por coisas terríveis com o pai, também não tinha muita ligação com a mãe. Então, assim, se ele não conseguia conectar o afeto dele com ninguém, e de repente ele consegue um primo que vai conversar com ele, vai mostrar o que é legal. Pô, se o cara tá dizendo que é legal e tá acolhendo, então ele vai querer ser igual a esse cara. Então, imagina o sofrimento dessa criança. E esse primo dele ensina, né, várias técnicas pra ele, militares, de ataque, que ele vai colocar em prática depois. E, né, quando o Richard Ramirez tinha apenas 13 anos, ele já vinha nesse ciclo, né, de violência, de se sentir fora, de não pertencer, e encontra nesse primo sempre como se fosse um herói, né, um mestre. E quando ele tinha 13 anos, o primo dele matou a esposa, né, e ele meio que testemunhou isso com uma criança praticamente, né? Então, assim, parece que a pessoa que ele sempre se espelhou ensinou pra ele que a violência era a saída, né? Então ele foi ensinado a vida inteira isso. Não que isso justifique, né? Isso não justifica nem um pouco o que ele faz. Mas é tentar entender como que chegou ali. Como aconteceu, como chegou, né? Não que isso vai, ai, tadinho. Não é isso, longe disso. Não, eu tenho pena da criança, tá? Eu tenho pena da criança. Eu não tenho pena do adulto. Sim, o Richard Ramirez que se tornou, entendeu? A gente tenta entender, mas não é passar pano para o que aconteceu no futuro. É só para entender como chegamos aonde chegamos, né? Mas é interessante quando a gente fala da Constituição Criminal, assim, porque alguma coisa precisa segurar uma criança, né, que, sei lá, pode vir a se tornar criminosa, né, assim. Então, ela precisa ter ou a escola segurando de alguma maneira, ou algum afeto como amigos, ou primos, ou qualquer coisa do tipo, ou a família. Às vezes o clima, quer dizer, alguma coisa precisa segurar, porque se uma pessoa, imagina, já tem
um problema físico na cabeça, como ele teve. E nada do ambiente segura essa pessoa, isso é receita pra desgraça, né? E piora, né, depois que ele presencia o primo matando a namorada / esposa. Porque daí ele vai morar com a irmã dele, né, a Ruth. O grande problema é, o marido da Ruth é um Peeping Tom. Ele é um stalker, né? Literalmente um stalker. Ele catava o Richard pra sair à noite pra olhar mulheres da janela. E ensinava ele como ele podia fazer. E depois que esse primo dele, o Miguel, saiu da prisão, porque ele foi condenado, mas ele saiu por causa de a questão de insanidade. Ah, não, você tava no calor do momento e aconteceu. Ele alegou até sobre a guerra, né? Que ele tava traumatizado. Isso. E eu não acho que não seja isso, tá? Eu acho que tem sim um transtorno de pós-traumático aí. Não justifica o que ele fez, porque a gente sabe que a guerra do Vietnã acabou com o psicológico de várias pessoas que foram pra lá, inclusive da própria população vietnamita, que já estava numa guerra civil, já tinha tempo. Mas os 3 saíam juntos. Richard Ramirez tinha 13, 14 anos pra fazer isso. Então, já tava ali a receita de bolo pra ele se tornar o Night Stalker, né? Outra coisa que eu também queria comentar é que o Richard Ramirez, ele é conhecido como Night Stalker, mas existe um Night Stalker antes dele, que é o The Golden State Killer, que era conhecida como o Night Stalker, e depois, quando apareceu o Richard Ramirez, tiveram que rebatizar. Então, é o James DeAngelo, que foi descoberto como serial killer só em 2018, e o Richard Ramirez, que é o Night Stalker mesmo, que a gente chama. E acho que uma coisa que eu queria também falar ainda da Ruth, que é a irmã do Richard Ramirez, é que além desse marido sair, né, com o Richard fazendo isso e tal, ele também obrigava ela a transar com ele. Então, ele falava muito sobre sexo e ele obrigava, então, né, ele estuprava a esposa. E acho que isso também é interessante para mostrar o quanto é naturalizada a violência e o estupro na vida do Richard Ramirez desde que ele é criança. Porque o primo fala, né, beleza, fui pra guerra, estuprava as mulheres lá. A irmã dele é estuprada na casa que ele mora. Então, sai com os caras pra olhar as mulheres. O pai dele era tirano. Então, assim, a violência ali tá sendo naturalizada o tempo todo. É muito difícil, e de novo, né, como a própria Gabi falou, isso não é uma passação de pano de forma alguma, mas eu acho que é uma maneira da gente entender o quanto o amor, o quanto essas relações sólidas na infância nos ajudam a ter um lar, né, sólido, e a gente construir nossa personalidade, a gente construir as nossas relações. Quando você só vê violência ao seu redor, muitas vezes você só vai responder aquilo de uma forma violenta. Você não consegue enxergar uma outra forma de reagir, de interagir com outra pessoa. Então era só isso que ele via ao redor dele, e ainda pré-adolescente. Então eram só homens horríveis que estavam à volta dele, mostrando esse tipo de comportamento. Não sabem nem viver de outra forma, né, Mabê? É isso que eu ia falar, porque imagina, se a gente mesmo tem que quebrar padrões que aprendemos com os nossos pais, e já é uma coisa difícil, né, padrões que a gente achava que era normal e no final das contas não eram tão normais assim, que é o grande trauma geracional. Imagina para uma criança dessa, entendeu? Que tá totalmente sobrecarregada. Então, primeiro, uma criança não consegue nem autorregular as emoções dela. Como é que ela vai lidar com essa situação? E além de tudo tinha droga, né? Ele ainda usava droga. Então, Sim. Cocaína, heroína e LSD para piorar. Cheirava cola. Os ataques deles, eles sempre foram muito brutais. Isso é interessante porque foi citado aqui inicialmente no podcast, que ele, de fato, ele não tinha um modus operandi trademark muito claro, assim, desse sentido. Ele parecia muito ser um cara do crime de oportunidade. Do tipo, eu tô com vontade, eu vou entrar aqui, eu vou fazer o que eu quiser, não gostei dessa pessoa e vambora, né? Eu não sei exatamente se ele tinha algum tipo de preferência de vítima, mas aqui ele tá falando do tipo, cara, zero modus operandi. A primeira vítima dele, aparentemente, foi uma criança de 9 anos, né, descendente chinesa, da região que ele agrediu sexualmente ela e matou. Esse talvez tenha sido um dos únicos crimes que ele nunca admitiu, mas que o DNA, que só foi feito em 2009, acabou mostrando que, de fato, foi o primeiro crime dele.
Ele teve a vez que ele, logo no início da carreira dele, né? Enfim, né? Acho que talvez não seja exatamente o... Nossa, eu acho que você vai Não virar uma seja Jane ideal, da vida. né? Cuidado! Infelizmente, né, ele acaba invadindo a casa de uma senhora durante o sono e acaba matando ela, cortando o pescoço. Uma senhora de 75 anos. Então você fala, pô, é um cara que tá procurando sobre crimes sexuais, mas não necessariamente. O que ele ficou conhecido muito inicialmente pela polícia foi como uma espécie de invasor de casas, ou invasor do vale, como sendo alguém que poderia invadir sua casa, te matar e roubar seus pertences. Em alguns momentos, ele foi mudando pra ter essa característica mais Night Stalker, como a gente conhece. Mas no caso, pelo que dá a entender das descrições dos crimes dele, é muito sobre, ele tá, enfim, andando por aí, encontra uma pessoa que ele não gosta e mata o casal, invade a casa, mata a mulher, né, invade e mata duas pessoas que moravam juntos ali, tipo, numa república, né, e ele não tinha muita preferência entre armas, né, podia ser faca, arma de fogo, né, e ele não tinha muita essa questão, né, Paula? Mas acho que o que tem que a gente pode dizer que tem em comum é o caso, né, de invadir as casas, assassinar de maneira violenta e roubar as vítimas. Era uma coisa que ele, de fato, fazia. E outra coisa que a gente pode pensar é que ele acabava tendo uma sexualidade ligada à fragilidade. Então, ele geralmente abusava de crianças ou de idosos, né? Então, assim, inclusive, teve até um dos assassinatos, né? A Maxine, que ele, na verdade, ela tentou atirar nele, então ele acabou não abusando dela, né? Então, a partir do momento que ela deixou de ser frágil, ele não quis mais abusar dela sexualmente. E ele chegou a arrancar os olhos dela. E eu acredito que isso tenha sido uma vingança pelo fato dela ter visto ele falhar. Interessante isso. Esse aí tem muito um paralelo com o Dennis Rader, né? Porque o Dennis Rader, que é o BTK, ele primeiro aniquilava a pessoa que tinha mais poder, que era o homem. Então, era mais ou menos o que o Richard Ramirez também fazia. Ele atirava no homem, sobrava a mulher, então ele ia começar a fazer tudo que ele queria fazer com a mulher ou então com a criança da casa. Quando o Andrei citou sobre o primeiro assassinato que ele cometeu, que foi de uma criança, também é outro paralelo com o Ted Bundy. Ted Bundy também não assumiu a única criança que ele assassinou. Então, eles meio que são duas pessoas que gostavam de falar sobre os assassinatos e como eles tinham feito isso, mas as crianças não. Por quê? Porque isso era uma coisa da cabeça deles que não podia acontecer. A pedofilia era uma coisa errada na cabeça deles, mas existia ali dentro, entendeu? Vale também ressaltar que o Richard Ramirez, antes dele ser um invasor de casas, ele pegava carros. Então, por que dificultou também achar ele? Como ele sempre roubava carros, ele estava com um carro diferente. Então, em cada casa que viam marcas de pneus, eles não conseguiam identificar o carro, quem era a pessoa, com quem estava, onde foi assaltado esse carro, porque ele estava constantemente trocando. Ele vivia roubando as casas porque ele tinha que financiar o vício dele em drogas. A gente tá aí com o Ramirez em uma janela de tempo muito curta, onde ele vai cometer todos esses crimes. É em um ano só. Quase 14 assassinatos em menos de um ano. Então ele tá ali num frenesi muito alto. Então, são drogas, ele tá roubando para financiar todo aí esse vício dele, e ele precisa não ser pego. E as coisas vão escalando muito rápido. Porque como a Paula falou da Maxine, quando ele arranca os olhos, ele já começa a ver que, lembra do rolê do satanismo que aconteceu com Charles Manson? Lembra do pânico satânico que teve aqui, final de 70, começo de 80, que se estende para a década de 90? Acho que dá para dar uma misturada nas coisas e eu ser uma pessoa que vai se destacar. Eu acho que era isso que acontecia na cabeça do Richard Ramirez, não tentando entender para justificar, mas o frenesi que ele tava de ser conhecido, tá nas drogas e cometer todos esses crimes em um período de tempo muito curto, devia dar um hype muito grande. Esse do crime de tirar os olhos, que inclusive a Paula fala, né, dessa coisa que ele se recusa, a violentar a mulher justamente porque ela reage, ela tenta pegar a espingarda e tenta acertar ele, só que ele acaba sendo mais rápido e mata ela. É a primeira vez que ele desenha ali aquela cruz invertida, e logo depois ele vai adicionando esse elemento nesse sentido, como a Jay estava falando. E aí, nos próximos, você tem, por exemplo, duas idosas que ele ataca e violenta e mata, em que ele pega o batom e começa a desenhar aqueles pentagrama invertido, aquelas porra toda que é super
super hollywoodiano, né? Aquilo não tem qualquer tipo de pretensão mágica ou algo nesse sentido. E não só é hollywoodiano, como é profano. Então ele profana novamente as vítimas dele, se você for imaginar. Profano olhando assim pela opinião pública, né? Isso que a gente tá falando, da mídia, tudo. Sim. Mas quando ele pega a Maxine, né? Isso faz muito sentido com o que a Paula falou. E ela reage, né? E isso meio que paralisa ele faz uma barbárie com o corpo, né? Ele remove os olhos, ele corta uma cruz invertida no peito, que é como se fosse: eu não consegui exercer o meu poder enquanto você estava viva, mas eu vou exercer esse poder e eu vou profanar o seu corpo quando ele já estiver morto, né? Então ele começa meio que a escalonar nesse uso de símbolos. E a gente sabe que não é porque ele estava fazendo um ritual, né? Não tem nada disso. Mas porque ele sabe que essas imagens, e a gente vem dos Estados Unidos na década de 80, que conhece essas imagens, que sabe o que é o medo do satanismo, e ele se utiliza disso, porque ele vem da família Manson, ele vem dos crimes do filho de Sam, que sempre estiveram na mídia associados a esse pânico satânico dos anos 60, 70. E ele utiliza, então, para meio que exercer um outro poder, né? Que é causar o medo na população, de pensar: meu Deus, tem um satanista por aí matando as pessoas, e para profanar de novo as vítimas dele, né? Tanto que, quando a gente pensa nisso que a Paula tava falando do poder dele, né? Faz muito sentido ele invadir a casa da Mabel e da irmã, né? Que era a Florence. E, por exemplo, ele violentar a Florence, que era uma mulher de 81 anos, que era deficiente, né? Então, ele vai lá e ele exerce esse poder porque ela não consegue revidar. Então, assim, a gente vai vendo esse padrão, né? Ele parece ser um serial killer que não tem padrão, mas ele tem. E é interessante, assim, a gente pensar no seguinte ponto de vista. O discurso dele é lógico. Ele não fala, por exemplo, como o Vampiro de Sacramento, que achava que era hora de matar quando o sabonete estava molhado embaixo, entendeu? Então, assim, ele em nenhum momento ele se relaciona, assim, com a realidade de um jeito tão distante. Então, exatamente por isso, eu concordo muito com a Gabi, com esse delírio satanista não ser muito real, assim, era mais para chocar o público do que qualquer outra coisa. Ele não se desconecta da realidade, né? E o Richard Chase, né, que é o Vampiro de Sacramento, eu tenho um pouco de pena. Literalmente eu tenho um pouco de pena, porque a gente tem o quesito doença mental pegando pesado. Ele via coisas que não existiam, e a gente também tem a questão do Estado ignorar essas pessoas e não ter um ambiente saudável para cuidar delas. Porque, assim, existem coisas no mundo que existem desde sempre e a gente não vai conseguir erradicar, que é o trabalho sexual, que é a utilização de drogas, enfim. E doenças mentais é uma coisa que se perpetua. Não adianta, a gente precisa de políticas públicas para cuidar dessas pessoas. E os Estados Unidos, a gente vê que as pessoas entram em dívidas por causa de saúde. Você tem que fazer um tratamento de câncer, você perde a sua casa, você vai morar no seu carro, não tem um SUS lá. Entendeu? Então, o caso do Chase é literalmente uma questão de o Estado abandonou o querido, entendeu? Agora, o Richard Ramirez, ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia que aquilo era para chocar as pessoas. E tinha também a vaidade, né? Ele chegou a dar entrevista para um jornalista e falar depois: ai, não me deixa parecer mal, amigo. Sabe? Ops. Ai, querido! Você tem a polícia indo atrás, e aí é interessante porque a gente tem aquele tipo de bem clássico, assim, de serial killer, né? Que você vai ter agências de polícia indo atrás, e toda aquela especulação, e toda aquela investigação, e todo aquele furor midiático, né? Então, é interessante que, vou dar um exemplo, o Ramirez, ele sai de Los Angeles e vai pra São Francisco no dia 18 de agosto daquele ano, ele invade a casa, né, de um casal, ele mata o cara com um tiro na têmpora, agride sexualmente a esposa, né? No local do crime, ele deixa a evidência, como, por exemplo, uma pegada de um sapato de uma marca X. E além de alguns outros pequenos tipos de evidência, assim, mas a marca do sapato já começava a dar indícios de onde que esse cara tá vindo, que tipo de coisa ele tá usando, como sendo um padrão que poderia ser identificado alguém na rua usando aquele sapato, por exemplo, e que coubesse dentro do que fosse, né, do tipo, é um cara forte, alto, né, que poderia fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, por exemplo, você tem uma coletiva de imprensa que a prefeita na época faz, falando dessa evidência, e os delegados com putos da cara, porque justamente isso daria margem pro cara se livrar daquele tipo de evidência e ser um pouco mais cuidadoso.
Então, ficava essa briga, né, entre mídia e entre as investigações. Eu só queria fazer um complemento rapidinho ao que o Andrei falou, porque essa ânsia da polícia, às vezes, de falar que tinha algo, né, e até soltar um detalhe que não deveria ser revelado, porque dele poderia deixar de usar e você perder a única pista, mostra o desespero que ele causou ali na Califórnia, né? Porque você tem esse medo, né, desse assassino que entra nas casas, que mata e que parece que mata qualquer um, né? Então ele vai em idosas, ele pega casais. E eu acho que o contexto dos Estados Unidos nessa época, ele facilitou muito com que esse pânico se alastrasse. É claro que o pânico se alastraria de qualquer forma, né? Você tem um assassino à solta, que você não sabe quem é, que tá assassinando pessoas. Mas a gente tá falando de um contexto que foi muito propício pra isso, pra causar esse medo coletivo, que é Los Angeles, ou a Califórnia, né? Porque ele vai pra São Francisco também, nos anos 80. E a gente tem essa ideia de Los Angeles e da Califórnia, nos anos 80, como uma cidade dos sonhos, né? A cidade onde você vai, pra onde você vai ganhar dinheiro, você vai ficar famoso, entendeu? Até porque Estados Unidos estava sendo governado na época pelo Ronald Reagan, e o Ronald Reagan era ator hollywoodiano que veio como... Ele foi primeiro governador da Califórnia e depois ele se elegeu presidente. Então você tem essa ideia de que a Califórnia é, digamos, o centro dos Estados Unidos, o lugar onde as coisas quentes acontecem, né? Onde se você quer ser ator, se você quer trabalhar no mundo da mídia, do showbiz, você tem que ir pra lá. E daí, de repente, você tem essa ameaça que meio que mostra o verdadeiro lado de Los Angeles, que era uma cidade violenta, uma cidade segregada, uma cidade onde as pessoas não eram acolhidas, né? Onde a grande maioria das pessoas sofriam violências, e daí isso também causa na opinião pública um choque e uma ruptura, né? Com o que era vendido e com o que realmente acontecia. E tanto era forte essa percepção através, né, de quando começaram a falar dele, que quando ele ficou um tempo no Cecil Hotel, muitas das vezes que ele cometia crime, ele voltava todo ensanguentado. Então, assim, é uma pessoa que comete crimes, que está cheia de sangue, entra no hall de um hotel e vai pro seu quarto. E, tipo, ninguém para você. Tipo, você passa por um balcão e você só pode fazer esse tipo de coisa num lugar que negligencia totalmente. Um lugar que ninguém se importa. Né? Se você tem um lugar que você pode passar por uma recepção de um hotel ensanguentado e ninguém vai te parar, significa que... Olha, não defendendo, mas eu não pararia alguém ensanguentado andando por um hotel, só pra deixar claro. Mas você chamaria a polícia no mínimo, não chamaria? Sim, aí ok. É porque é muito louco, quando a gente vê a Los Angeles dos anos 80 ou São Francisco, cara, é aquele cenário de filme, entendeu? Aquele cenário idealizado, que era o que eles tentavam vender pro mundo. Só que quando você vai ver o que realmente era Los Angeles nos anos 80, não tem nada desse glamour que era vendido, né? É Skid Row, né? Skid Row fica ali do lado, gente. Do lado do... Cara, nunca teve, entendeu? Só que os Estados Unidos sempre tentou vender essa imagem. E a partir do momento que você tem ali, no local, que é, digamos, um dos estados mais ricos, um dos estados mais famosos, que tem todo esse antro, né, de sucesso, de showbiz, você tem um assassino que entra e você não sabe muito bem o que tá acontecendo... Cara, isso desencadeou um pânico. E daí, pra melhorar, né, entre aspas, ele começou a usar essa simbologia satânica que as pessoas reconheciam. Então você tem algo que parece que saiu de um filme de horror, entendeu? A imagem dele é muito obtusa, né? Ele é um cara muito do tipo... Ele tem os dentes podres, né? Ele é um cara de feições mais agressivas, assim. Ele é alguém que, tipo assim... Eu imagino que dentro dos ataques, assim, era uma coisa nível pesadelo. Não que alguém atacando você fosse, né, ajeitadinho, fosse melhor, né? Mas no sentido do tipo... Era uma imagem muito chocante também nesse sentido. E é justamente a gente vai caminhando pra... quando ele é pego, porque ele começa a dar mole, como a gente tá falando aqui, gente. Vamos parar de achar que serial killer é inteligente, genial, que não é, porque ele vai pro sul de Los Angeles, ele acaba sendo frustrado no ataque de um casal, porque um filho acaba identificando, chamando os pais, ele acaba fugindo. Ele vai pra outra casa, onde tem outro casal, ele, mesma coisa, mata o marido, agride sexualmente a esposa consegue fugir, e o idiotão, ele chega falando, eu sou o Night Stalker. Então, a partir da fuga dessa esposa, a polícia já tem uma descrição bem mais interessante sobre esse assassino, em que você consegue procurar com mais certeza, né, quem é essa pessoa, né, as feições, né, a aparência, né, o cor de pele, o cabelo, como é que se porta.
Então isso aí com certeza é meio que a derrocada dele nesse sentido. Segundo ataque da noite, né? Ele fazia mais de um ataque por noite, tá? Só pra deixar claro, não é a primeira vez que ele fazia isso, não. E aí, de novo, a gente chega nessa questão da vaidade, né? De um narcisismo perverso, e não dá pra dizer que um cara desse é um esquizofrênico delirando, entendeu? Ele se nomeia, ele se dá um nome, ele cita um nome que foi dado e ele pega aquilo pra ele. Então ele também, de alguma forma, quer se mostrar pro mundo como alguém importante, né? De alguma forma. E eu acho que isso tudo mostra como, de certa forma, a imagem que ele passa é muito bem calculada, sabe? Eu não consigo olhar pra ele e não ver, assim, que ele tá tentando passar essa imagem, tá tentando passar essa mensagem do, olha, eu sou satanista, eu sou o Night Stalker. Aquela foto, né, que é muito emblemática dele no julgamento, que ele levanta e mostra a palma da mão dele, que tem o pentagrama. Cara, isso não... Eu posso estar muito enganada, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou criminóloga, sou uma mera historiadora dando a minha opinião de centavos aqui. Mas eu vejo muito assim que o jeito que ele vira pra câmera, parece que ele tá pronto pra essa imagem que culmina nesse narcisismo que a Paula falou, assim, essa coisa do tirem essa foto pra eu mostrar como eu sou ameaçador, né? O como eu sou satânico, como eu sou violento, perigoso. E o jeito que ele dava oi, acenava pras mulheres que iam lá no tribunal, né? Ele começou a se arrumar melhor, muito provavelmente também mandado pelo advogado, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, ele gostava daquilo, dava pra ver que ele gostava daquele espetáculo, né? Mas, ao mesmo tempo, olha que dualidade interessante, os dentes completamente podres e ele, né, enquanto estava atacando, ele cheirava muito mal. Então, tinha essa projeção do que ele gostaria de ser, ao mesmo tempo que ele mesmo era completamente destruído, né? Tem uma delas que descreve ele, né? E ela fala que ele cheira a couro molhado, a curtume molhado. Imagina o cheiro desse cara. Ah, deixa eu só acrescentar mais uma coisa. O Andrei já estava se caminhando para quando ele estava sendo pego, para não dizer que a polícia não fez nada, a polícia começou a ver que um serial killer estava por ali, eles começaram a investigar as marcas que eram deixadas no local, né? E uma delas era uma pegada de um tênis, e eles conseguiram rastrear esse tênis. Só que quando eles publicaram, que conseguiram sem querer, publicaram essa informação, ele viu e ele foi lá e descartou os tênis e não usou mais. Então, ele era uma pessoa extremamente esperta, ele estava de olho, ele estava vendo que quais informações dele estavam saindo na mídia, tá? Ah, não, sim, mas nesse sentido aí, a pessoa realmente precisa ser um idiota pra, tipo, ignorar. Acontece, tá? Acontece. Mas eu acho que não é nem idiota, ele, tipo, não tem conexão com a realidade, entendeu? Arrogância. Tipo, ou arrogante, ou ele não tá preocupado se ele vai ser pego, porque ele tá pensando, sei lá, que os ETs estão atrás dele, ele não tá, sabe? Sim. Tipo, pensando, não, porque eu preciso tomar cuidado aqui, porque senão a polícia vai me pegar e eu vou ser preso, não tem causa e consequência. O cara tá delirando, o inconsciente dele tá aberto, ele tá em outro mundo. Perfeito, perfeito. Bem, a Erickson, a mulher que eu tinha descrito o último ataque, ela conseguiu fugir, acabou avisando a polícia e tal, né? Ele teve a brilhante ideia de fazer ela falar que ela ama Satã. Sou o Night Stalker. Hail Satan! Desculpa. Ela acaba... acaba... Olha o satanista aí, ó. Ela acaba avisando pra polícia, e aí a polícia, pega toda a ficha do cara. E é muito interessante porque foi nesse ano, 85, né, que o sistema de impressão digital tinha sido instalado, né? Então, a galera ficou muito feliz porque, tipo assim, de cara, eles conseguem identificar através das impressões digitais do carro roubado que ele tinha deixado pra trás, que um jovem texano de 25 anos que cometia vários crimes foi identificado como dono dessas marcas. Então, a partir daí, a foto dele estava em todos os jornais. Então, foi um feito bastante notável, assim, desse sistema de impressão digital. E aí, a ideia é que ele vai procurar o irmão em algum momento, enquanto a cidade toda estava falando sobre ele. E isso é muito interessante, assim, porque ele realmente parecia estar cagando para toda essa questão toda. Ele não parecia estar muito atento a tudo isso.
No final de agosto ele acaba parando a sequência de ataques, justamente porque ele vai procurar o irmão, ele não consegue encontrar e acaba retornando para Los Angeles. E de volta ele acaba entrando numa loja de conveniência, onde ele acaba sendo reconhecido por um grupo de idosas hispânicas que identificaram ele como El Matador. O que é muito interessante, porque essa talvez seja uma das cenas mais clichês do universo, de pessoas que estão sendo procuradas, que entram numa loja de conveniência e são reconhecidas. Eu acho que começou com ele, sabia? Eu acho que foi assim. Eu também acho. Virou lugar comum depois, assim, sabe? Ficaram sabendo da história e começaram a colocar em tudo que era roteiro. Eu acho a coisa mais linda da história da vida real o jeito que ele é pego, porque ele é escorraçado, é gostoso de ler esse momento, porque todo mundo identifica ele e fala assim, não, aqui não, meu querido, você, calma, volta aqui, a gente vai te colocar aqui amarradinha, a gente vai esperar a polícia chegar pra te pegar. Cara, o pessoal deu um cacete no cara. Acabaram com ele. Não, e pior que não é isso, né? Ele vê a própria foto no jornal La Opinion, dentro da loja de conveniência, com o título Invasor Noturno. Ou seja, é literalmente aqueles clichês de filme dele. Alguém reconhece ele, de repente dá um zoom à câmera, assim, e mostra ele olhando a própria foto, e fala, caralho, e começa a se desesperar, sai correndo, tenta roubar um carro, a galera pega ele de pau. Enfim, né? É muito interessante isso, como é um super clichêzão, assim, que se tornou pros filmes. Na verdade, é tão filme que o Richard Ramirez tá dentro de um ônibus e um cara entra e ele reconhece o rosto dele, mas ele não entende da onde. Aí ele abre o jornal, vê, aí ele desce do ônibus, ele liga pra polícia, ele para um carro, assim, do gás e fala, siga aquele ônibus. Enquanto ele liga pra polícia, é só assim que consegue rolar. Então, realmente, é de um jeito muito maluco, assim, que você não consegue acreditar. Mas, ao mesmo tempo, meio óbvio, porque como aquilo tava chamando muita atenção, a partir do momento que estavam falando muito dele, aí foi aquela coisa, né? Todo mundo já tava meio que... vira aquela coisa também do tipo, toda dica é dica. Eu acho que ele é um meu vizinho, eu acho que ele é não sei quem. Então, ao mesmo tempo que é muito maluco, também era meio... Todo mundo tava procurando ele, né? De alguma forma. Todo mundo tava esperando o tempo todo, trancando a porta de casa, né? Porque tava todo mundo com muito medo dele. Não queria fama? Tá aí. Uma B falou assim, parou o carro do gás, daí eu imaginei o carro do gás a 10 por hora, tocando aquela musiquinha do gás, e o cara, poxa, no serial killer aqui, bora! Daí o carrinho do gás lá às 10 por hora, tentando chegar em algum lugar. É bizarro fazer isso, porque, tipo, ele desceu do ônibus, ele não segue aquele ônibus, não queria perder de vista, e... É foda. E foi ele que ajudou, né, a polícia a chegar até o Richard Ramirez. E eu acho que ele realmente acreditava que ele não ia ser pego, né? Tipo, Eu também acho. ele tinha certeza, uma arrogância, assim, que... Não, imagina. Acho que foi criando uma confiança, né? Tipo, escapou da primeira, da segunda, da terceira. Fala, não, agora ninguém vai me pegar. A ponto de dizer quem ele é pra vítima. Foi eu estive aqui. Digam que eu estive aqui. Eu acho que ele tinha pouca relação com a realidade mesmo, assim. No sentido de... Eu não acho que ele tinha condições de tomar uma decisão, sabe? Do tipo assim, vou fazer isso para não ser descoberto, sabe? Era uma coisa meio voltada pra ele, assim, eu acho. Ele só pensava nele nas situações, me parece, assim. A ponto de não se conectar que ele podia ser pego, que o outro podia estar procurando por ele, sabe? Assim, é claro que ele sabia que isso estava acontecendo, que a polícia estava fazendo isso, porque ele lia jornal e tudo mais, mas eu vejo mais uma relação narcisista mesmo de se procurar, de saber se estão falando sobre ele, do que achar que iam chegar nele. A gente tem a cena dele no tribunal, que a Jay citou, mas dando mais detalhes, né? Ele desenha aquele pentagrama na mão, grita Hail Satan e por aí vai. Enfim, ele é condenado. Satã não ajudou. 43 acusações, incluindo 13 assassinatos. Durante, inclusive, a fase da sentença, ele foi condenado à morte na Câmara de Gás da Califórnia, reagindo com indiferença. Grande coisa, a morte sempre faz parte da vida, nos vemos na Disneylândia. Cara, e apesar dos crimes hediondos, ele ganhou fãs que o escreviam e visitavam na prisão. Uma delas, Doreen Lioy, que chegou a se corresponder por ele por anos e se casou com ele
em 1996, afirmando que se mataria quando ele fosse executado. Cara, e ela escreveu quase 75 cartas pra ele durante... 700 cartas. Caraca, 700! Uhum. É que você pensar, 70 cartas não é muito, assim, tipo... Não, mais de 700. Quanto tempo? 15 anos? Quanto tempo? Ele ficou 15 anos? Não, gente... Vamos com calma, né? Tem gente aí que convive comigo há 10 anos que eu não mandei tudo de mensagem no WhatsApp. Me dirá, cara. Andrei, calma. Não, peraí. Porque, tipo, primeiro, quando você ouve essas histórias de stalkers, principalmente de... Não importa, né? Homem, mulher, mulher, homem. A quantidade de mensagens que manda... Não saiu o seriado novo? Não tá patrocinando a gente, mas saiu um seriado novo aí, que se chama Alguma Coisa Rena, e a mulher começa a flodar o cara. É isso, gente. Quando você é stalker, você começa a escrever infinitas palavras. Não, sim, o que eu tô falando é justamente, né? Tipo, não é um negócio meio, sei lá, acho o cara bonitinho. Não, obsessão. Então, nesse sentido, sim. Então a mulher stalkeou o Night Stalker. Quem stalkeia o Night Stalker, né? Pois é. Eu queria muito entender a psicologia, a cabecinha delas. Eu gostaria muito de entender, mas, né, eu sou a Jay de 2024. Eu não sou a Doreen de 1980. Mas eu acho que tem uma ligação, assim, da pessoa ter entendido o afeto de uma maneira torta. Então, isso também fala dos homens, né, ali, daquela época, como os pais tratavam essas filhas e tal, e tudo mais, e Sim. como, o que aconteceu para que elas entendessem o afeto como algo possível de vir de um cara como ele, né? Eu vou consertar ele, gente. Fiquem tranquilos. Meu Deus, e detalhe, sabe o que eu tava pensando agora? Que vocês estavam falando, tipo, ele não tinha... Eu fico pensando, ele não tinha um hobby na vida dele? Ele não tinha mais nada pra fazer? Porque, por exemplo, a nossa vida como pessoa não é só o trabalho, não é só o nosso trabalho, não é só as viagens que queremos fazer, não é só isso, não é só aquilo. O cara não tinha mais relacionamento com ninguém na família direito. Todo mundo quebradaço. Não tinha um ali que tava, assim, vivendo, bom, ok, servindo de suporte pra essa pessoa, né? Tipo, não, se alguma coisa acontecer, a gente vai te acolher. Não tinha um emprego, ele tinha que roubar pra suprir o vício dele. Ele não tinha outro propósito a não ser esse, basicamente, sabe? O hobby dele era matar. E roubar, porque uma coisa que ele gostava também era roubo de armas. Ele usa as armas que ele usava nos roubos e quando ele matava as pessoas, eram armas de calibre alto e que destruía a pessoa que levava o tiro, entendeu? Tipo, era um tiro na cara, beijo, tchau. Então, eu não vejo outra alternativa pro Richard Ramirez, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente fala do BTK, o querido tinha uma família, ele tinha uma vida social, ele era uma pessoa normal aos olhos da sociedade em que ele vivia, enquanto ele fazia as atrocidades de noite. Mas o Richard Ramirez não, ele foi simplesmente abandonado. É claro que nem toda pessoa que bateu a cabeça aos 2 anos de idade, aos 6 anos de idade, que sofreu com a família, virou um serial killer. Mas estamos de olho pra você que bateu a cabeça do dedo. Eu quis chamar atenção em relação a pessoas que batem a cabeça ou que sofrem algum tipo de trauma na infância, antes do desenvolvimento do lobo frontal, que eu concordo mais do que com aquela tríade de, tipo, fazer xixi na cama, de torturar animais, porque pelo que eu tenho ouvido em muitos podcasts gringos, parece que é uma diversão dos garotos na infância pegar insetos e ver o que acontece com eles se jogar em um ácido, entendeu? Mas essa tríade, ela não é mais levada a sério como uma forma de... Não, caiu. De falar. Era assim, antigamente, quando as pessoas não estudavam tanto, não falavam muito sobre esse comportamento, assim, porque o que falam dessa tríade, que ela mostra muito mais crianças que sofreram algum tipo de abuso ou sofreram algum tipo de violência dentro de casa, e elas podem reproduzir 1, 2, às vezes as 3 coisas, né, que são coisas, assim, comuns, de certa forma. Não matar animais, claro, mas eu digo assim, do fazer xixi na cama, que é uma coisa relativamente comum. Mas isso tem muito mais a ver com o comportamento mesmo das crianças e não que, você faz xixi na cama, então automaticamente você é um psicopata. Então, realmente, essa tríade, eu, assim, honestamente também não gosto dessa coisa de bater a cabeça, acho muito esquisito também. Isso que acho que é importante a gente falar, porque existem
E isso é uma coisa que a criminologia fala muito, assim, não existe um porquê, nunca existe um único motivo pra fazer tal coisa. A gente não pode falar, ele jogava videogame, portanto ele virou um serial killer. Ele foi abusado na infância, portanto ele virou um estuprador. Existe uma série de coisas, né, que rondam a gente e que influenciam na nossa vida. Então, é muito complexo, né, e não cabe dizer apenas uma coisa. Então, acho que certas coisas de alguns agressores são interessantes da gente falar, até porque, de fato, ele caiu, ele bateu a cabeça, não tem como mudar essa história, isso é um fato, né? Isso aconteceu na vida dele, mas eu acho que existe um certo cuidado, né? Porque às vezes as pessoas tentam justificar algumas coisas. Não, claro. Tipo, ele fazia esse tríade, e por isso, nananã. E não é desse jeito, né? É uma parada diferente. Porque muitas pessoas bateram as suas cabeças quando eram crianças e não viraram serial killers. Exato, muita gente é agredida quando criança e não sofre abusos assim horrendos e não viram serial killers. mata ninguém. Mas é por isso que é aquilo que eu falei. Alguma coisa precisa segurar, né? A pessoa, alguma coisa sempre segura a gente, porque todo mundo passa por experiências ruins. Claro. Uhum. Agora, o que eu acho muito interessante, que eu acho que talvez não seja parte da tríade, mas que é o mais interessante, é a criança que de repente não entende afeto. Então, assim, ela pode até ter afeto na vida, não é necessariamente que tenha faltado, mas ela pode não ter a conexão com o afeto. Então, ela não entende que ela está sendo acolhida. E a partir disso, quando falta amor, ou quando falta o entendimento do amor, isso, assim, é muito mais constituinte para uma pessoa se tornar mais agressiva do que qualquer outra coisa. E o que é dito sobre o xixi na cama, né, pelo menos pela psicanálise, é que a criança que faz xixi na cama, o adolescente que faz xixi na cama, né, alguém que faz xixi na cama durante mais tempo, não teria introjetado a lei. Então, por conta disso, isso já seria um recado de que ela não tem entendido muita coisa, né, assim, não tem entendido a lei. Mas, ao mesmo tempo, claro que outras coisas na vida dela podem segurar e ela não necessariamente vai ser um criminoso, né. O que seria a lei nesse caso? O superego, que seria as normas sociais. Então, a criança está tentando fazer o que é a vontade dela. Então, ela não vai... Ela segura, ela quer o controle. Então, ela segura o xixi, que num primeiro momento é o que o pai e a mãe pedem para ela fazer no horário que eles querem. Então, você tem que fazer xixi. Você tem que, né? Então, você tem que ir no banheiro. Isso é uma preocupação dos pais. E aí, a criança não faz a vontade dos pais e ela segura tanto que ela acaba fazendo na cama mais tarde, enfim. Então, seria isso. Aproveitando que a gente tá comentando sobre isso, super concordo com o que a Mabê falou e aí todo mundo, acho que tá todo mundo se concordando aqui. Eu acho que rolam duas coisas, né? Primeiro porque é importante a gente saber como é que funciona algumas dessas coisas pra talvez tentar prever, né? E tentar agir com mais assertividade durante o combate a esse tipo de prática, necessariamente. Eu acho que a gente também, como sociedade e humanidade e pessoas que não seriam capazes de fazer isso, pelo menos em situações normais, né? A gente fica se perguntando por quê, né? Porque como que pode dar tão errado pra uma pessoa a ponto de fazer tipo de coisa como essa, né? Então, mas é uma combinação, cara, que não tem muito como prever, né? Não é um ingrediente, né? Sim, então, mas isso é frustrante também, né? É frustrante. Isso é frustrante porque justamente a gente quer entender, né? A gente quer, tipo, cara, o que passa na cabeça de uma pessoa? Como é que o neurônio peida diferente? É foda isso, né? É complicado isso. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, a gente não vai conseguir prever, né, não existe uma regra, não existe uma... essa pessoa nasceu com uma orelha mais pra direita, então é isso, né, não existe isso. Mas, de certa forma, eu acho que é válido as outras discussões, tipo, como a gente, então... cria uma criança com amor, como que a gente introduz essa pessoa no mundo. E acho que essas discussões que acabam se tornando relevantes também. São válidas, né? Pra gente entender, porque são tantas coisas que vão impactando na vida da pessoa, né? Quando a gente olha pra ele, a gente falou como ele normalizava a violência, e uma das coisas que eu acho que é muito forte na história dele é que em um determinado momento, quando ele, acho que foi até a Jay que comentou, quando ele não se sente mais seguro em casa, que ele passa a dormir no cemitério. E, cara, eu não consigo compreender isso. É difícil, né? Eu não consigo entender o que é você sentir
tão... Ele não se sente seguro em casa, ele está se sentindo inseguro. Você se sentir tão inseguro na sua casa que você, quando criança, vai dormir num cemitério, que é um lugar assustador pra criança. Perfeito. E eu pensando assim, cara, é que também o morto não vai fazer mal pra ele, né? Então, imagina, isso pode até ser um dos motivos que fazia com que ele matasse as pessoas, né? Então, ele tornava as pessoas menos ameaçadoras pra ele, inconscientemente falando, obviamente. Agora, o que eu acho interessante de dizer é que, quando a gente fala sobre crime, a gente também tem que pensar que só existe o crime porque existe a lei. E o que é permitido, né, em algumas sociedades, de repente em outras não vai ser permitido. Então, assim, na verdade o que a gente simplesmente pode dizer é que ele não se enquadrava naquilo que a nossa sociedade acredita ser normal. Mas, assim, também como é que a gente vai poder dizer que alguém se torna ou não um criminoso, sendo que a lei muda e o crime muda? Lembrando que isso não... Paula aqui não tá falando que... então beleza, né? Tipo, é justamente porque... Beleza, tá liberado, Sim. tá liberado. De jeito nenhum. É que é a internet, né? Então tem que deixar bem didático. Gente, não pode matar, tá bom? Então tá bom. Tia Paula falou, tá tudo certo. Então, já tava tá tirando a faca da gaveta aqui já, então tá bom. Não pode, droga, então vou guardar. Eu queria dar uma trivia, que é que um dos detetives que conseguiu pegar o Night Stalker, que é o Frank Salerno, ele estava envolvido com o The Real Side Strangles, então ele já era um pouco famoso, porque esses dois caras aí, que é o Bueno e o Kenneth Bianchi, os dois estavam ali na Califórnia tocando terror também, matando mulheres trabalhadoras do sexo. E logo depois ele foi participar de um dos caras mais prolíficos, de um dos assassinos mais prolíficos dos Estados Unidos, que é o Gary Ridgway, o The Green River Killer. Então a gente aí tá com um policial que trabalhou em 3 casos de serial killers, assim, muito prolíficos, muito grandes. E ele conseguiu solucionar, assim, a muito custo os 3. Que doideira, né? Apesar das tentativas de condenação, ele acaba nunca sendo condenado à morte, efetivamente. E ele acaba morrendo na prisão só em 2013, acho que, se não me engano, por um linfoma. O que é muito doido. Do jeito que ele usava droga, comia mal, não dormia, não tinha uma vida saudável, eu acho que 50 ainda foi... 54 anos é cedo, vamos lá, é bem cedo. Eu jogava lá por uns 40 anos, 45 ali já ia dar um probleminha. A gente tem muitas representações do Night Stalker no cinema e na televisão, né? Assim, eu acho que pro tamanho que ele foi, assim, pela fama, entre muitas aspas, que ele recebeu, até não tem tanto, né? Tem outros assassinos que recebem mais documentários. Nossa, gente, Ted Bundy, ninguém aguenta mais ver documentário Ted Bundy. Mas ele tem um documentário que saiu recentemente na Netflix em 2021, né? Que é o Night Stalker Tortura e Terror, né? Que mostra muito dessa busca e investigação. E ele apareceu também, pra quem tem esse interesse, em American Horror Story, como um personagem fictício. Ele aparece na 5ª temporada, que é o Hotel, né? Que é com a Lady Gaga. É uma participação bem especial em um episódio. E ele também é mais retratado na 9ª temporada, que é o 1984. E agora, em 2024, ele vai também ser representado no Maxine, né? Que vai ser o final da trilogia lá do Ty West, que começou com o X, foi com o Pearl, e agora ele meio que vai ser a ameaça. Ninguém sabe direito, né, qual vai ser ali a inserção dessa pessoa que realmente existiu dentro do filme da ficção, né? Mas pra gente ver como ele ainda é utilizado ali na mídia, muito em volta dessa associação dele com o satanismo, né? Quase todas essas representações fictícias, que seja o American Horror Story, seja o Maxine, é sempre vinculando essa imagem e esse discurso do satanismo. Eu queria dar um adendo sobre o documentário que a Gabi citou. O documentário é bom, mas eu não gosto muito dele porque ele tá ali mostrando a investigação do lado da polícia de Los Angeles, né? E não foi daquele jeito que aconteceu. É meio que dá pra uma passadinha de pano pra polícia, das coisas que eles fizeram, deu muito problema. Então eles focam no Gil Carrillo e no Frank Salerno, que foram os dois
que realmente estavam ali efetivamente atrás do Night Stalker. Mas teve muitos problemas dentro da polícia que evitaram que o Richard Ramirez fosse pego antes. Então esse é o único ponto do documentário, tá? Mas de resto é um documentário muito bom, mas só tomem cuidado que não foi essa exaltação dos policiais de lá, não. Eu acho que qualquer documentário desses a gente sempre tem que ter um pé atrás, mas pra quando você não conhece nada do caso e você quer ter um panorama, eles funcionam, mas tem que ter um pé atrás, porque documentário não é imparcial, nunca vai ser, então assim, e tem alguns que são muito bons, mas não tem nenhum que seja perfeito. É que assim, eu acho esse do Night Stalker um dos menos piores. Tipo, por exemplo, o dos Filhos de Sam, gente, aquilo lá é péssimo, é horroroso. Péssimo. É pura teoria da conspiração. Aquilo lá é teoria da conspiração e pânico satânico. Esse, pelo menos, eu acho que eles fazem um trabalho decente. Podia ser melhor? Com certeza. Mas eu sempre vejo como uma porta de entrada. Assim, esses que são decentes, né? Não esses que são uma merda, pelo amor de Deus. Mas se você tem aquela curiosidade, assim, eu não escuto podcast em inglês, né? Eu não tenho acesso a essa literatura, às vezes, que tem em outros lugares. E você quer conhecer um pouquinho, né? É que existe aquela mitologia da polícia americana resolve. E quando a gente tá falando da década de 70, década de 80, até 90, não tava dando certo o rolê da polícia. A gente tem muitos casos de assassinos em série que se perpetuaram porque a polícia não conseguiu resolver antes por vários problemas ali dentro. Se você vê hoje em dia no Brasil a taxa de conclusão de homicídio, eu diria que não funciona até hoje, inclusive. Né? Então, mas assim, a gente sempre vangloria a polícia dos Estados Unidos, porque se fosse lá, resolveria. Não, é esse o meu ponto, entendeu? E que às vezes esses documentários, quando contam da parte da polícia, eu não tiro o mérito do Gil Carrillo e do Frank Salerno, porque extremamente competentes. Mas as picuinhas dentro, as questões políticas dentro da polícia poderiam ter sido resolvidas antes e ele ter sido pego antes, evitando mortes, entendeu? Então, tipo, porque se fosse nos Estados Unidos, não. Existem problemas em todos os países. É mais ou menos isso que eu quis tentar dizer. Isso aí, mas é isso, nosso Night Stalker aí, abordado aí pelo Mundo Freak. É isso, gente, Night Stalker coberto. E aí, o que vocês acharam? Qual é a sua opinião? Deixa um comentário no Spotify, lembrando aí, nosso apoia-se, apoia.se/confidencial, ajude o Mundo Freak a continuar existindo. E gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa que tá aqui hoje. Mabê, onde que o pessoal te encontra? Oi, obrigada, gente, pela participação. E peço desculpas, assim, eu não lembro muito, assim, do caso, assisti o documentário. Se não me engano, até eu fiz o roteiro pro Modos, mas, assim, faz tanto tempo que eu não lembrava de muita coisa, mas espero que tenha rolado legal. E pra me encontrar é @ma_b no Insta, ou Mabê Bonafé em qualquer rede, e no Modus Operandi, e no Caso Bizarro também, são os podcasts que eu faço parte. Muito obrigado também, nossa queridíssima Paula Feb, onde é que o pessoal te encontra? Eu tô mais no Instagram, né? Então o pessoal pode me achar lá em @paula_feb. Eu tô aí, né? Tô aí na rua. Se quiser me encontrar, tenta sorte. Feb, tô aí. Está foradida. A Paula tá aí escrevendo uns livrinhos que desgraça a cabeça de todo mundo, entendeu? Coisinha simples, desgraça um aqui, desgraça outro ali, entendeu? Então, é que assim, gente, no Instagram é onde começa o desgraçamento, entendeu? Parte do Instagram. Então lá é @paula_feb com 2 Bs. E ali tem, né, o link pra Darkside. Aí vocês podem achar os meus livros que eu lanço pela Darkside. Tem livro novo esse ano. Vai ter livro novo esse ano, que é muito maravilhoso. Spoilers! Spoiler! E eu também apresento o Divã de Singularidades, que no Instagram tá @programa Diva, porque não dá pra colocar divã. Então, é isso. É um podcast que começou agora há pouco, mas tô lá. Muito bom, perfeito. Que saudade de poder falar. Então, vai sair um novo livro no final do ano. Nossa, gente, não, porque assim, o Vantagens, né? Eu lancei o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai em 2021. Então já tava na hora. Né? Que bom que vai sair. Mano, estamos entre escritoras, porque o Andrei, ele abandonou essa carreira, assim, sabe? Temos aqui Mabê, Paula Feb e
talvez Andrei Fernandes um dia escreva um livro. Um dia. Não, vai acontecer. Talvez, quem sabe, um dia, né? Nunca vi nada do Andrei. Ai, gente. A inteligência artificial tá aí com tudo, gente. Vamos um dia, quem sabe. Ai, pelo amor de Deus. Antes que os ouvintes começarem a cobrar coisas de mim, vamos encerrar aqui agora. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado novamente por essa mesa maravilhosa. E aquilo, não olhem para trás. Momento, queria escrever mais. Eu queria ser uma vagabunda, que nem esses escritores que escrevem todo ano. Tá? Que nem Stephen King, que escreve todo ano. Eu queria ser uma vagabunda que não faz nada, só escreve. Caralho. Vai chegar, Mabê. O seu momento Ai, vai chegar. Gente, o meu sonho. É a pessoa perguntar, o que você faz? Eu escrevo livro. Não, mas eu escrevo livro. É meu trabalho. Mas você trabalha com o quê? Vai ter Desculpa, eu escrevo livro. Aquele escritório maravilhoso, vai ter aquele seu ar-condicionado, vai ter a sua casinha isolada de sons pra ninguém te interromper. Já era, vai acontecer. Mas é inevitável, porque tem que fazer evento. Tem que fazer mesa. Nossa, é verdade, que saudade. Da época que escritor só escrevia, né? Ai, pior que eu gosto de eventos. Será que um dia eu não vou gostar? Então, tá mas vendo? eu acho que eu vou ser uma... Como que faz quando você muda o nome? Muda o nome. Pseudônimo. Vai usar pseudônimo. Vou usar um pseudônimo, isso. E vai viver E eu vou em chegar paz, mascarada, aquelas. Né? Ai, meu sonho não Cabelo mostrar azul, minha ninguém cara vai nunca. perceber. E a máscara é aquelas de carnaval pequenininha, né? Tipo, quem será? Você é a Mestre. Mabê Bonafé? Daí a Mabê... Não, eu sou a Marina. Não sou a Mabê. Sou Marina, como assim? É, isso aí. É engraçado que a Mabê falou que gostaria de ser, né, vagabunda que só escreve livro, e eu sou um vagabundo e não escrevo, então... É Eu sou o verdade, pior dos Mabê. mundos. Gente, Ele é enfim. empresário. Antes de não começar, escreve antes que os livro. ouvintes começarem a cobrar coisas de mim, vamos encerrar aqui agora. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado novamente por essa mesa maravilhosa e aquilo... Preciso dar um aviso pra você, Andrei. O meu gravador não trocou de começa. microfone Não e ele parou. Não começa. Eu não tenho como subir, Não eu não tenho começa. gravação. Eu não tenho gravação. E tá bom, então vamos, Murilo, exclui tudo que a Jay falou no podcast. Não, tá tudo Corta certo. ela. eu vou fazer todas as falas da Jay, Murilo. Muda com inteligência artificial. Boa sorte. Vamos lá, então. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.